A Bíblia Sagrada, ela nos diz que nós devemos tomar as nossas cruzes de cada dia e andarmos após Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Tome sobre si a sua cruz. Eu não ouvi, a sua cruz. E siga-me. Esse texto, ele tem duas interpretações e todas as duas são corretas. Primeira interpretação é a renúncia exigida pelo Evangelho. O Evangelho, ele exige uma renúncia. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. E quando o pecador se depara com as novas de salvação, ele é intimado por Deus a renunciar o velho homem e a ter uma nova vida. Então ele vai renunciar tudo que o mundo oferece, que as trevas oferecem. Ele vai deixar tudo por Jesus. E tem a segunda interpretação, que também é correta, que quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, aqui está dizendo acerca do discipulado cristão, de nossa identificação com Jesus. Esse texto aqui mostra a minha identificação com Ele, a sua identificação com Ele. Jesus foi para onde? Jesus foi para a cruz. Jesus padeceu morte de quê? Morte de cruz. Jesus padeceu o quê? Perseguições. Jesus padeceu o quê? Afronta. Jesus padeceu o quê? Calúnia. Jesus padeceu o quê? Sofrimento. E esse texto está dizendo que todo aquele que aceitar ser cristão, que aceitar Jesus como Salvador, ele tem identificação com Cristo até nessas áreas também. Quem está entendendo, levante as mãos. Quem aqui decidiu ser um cristão? Quem aqui decidiu carregar a cruz de Jesus? Jesus passou afronta, você vai passar também. Jesus passou amargura, nós vamos passar também. Jesus passou sofrimento, nós vamos passar também. Jesus foi perseguido, nós seremos também. Jesus foi caluniado, nós seremos também. Esse texto é a nossa identificação com Jesus Cristo em tudo. Oh, glória a Deus! Então eu quero me ater à segunda interpretação verdadeira, que também diz respeito à nossa identificação com Cristo, de carregar a cruz, de sofrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou acerca da perseguição. Quantas perseguições sofri. O apóstolo Paulo não esteve imune às perseguições. O apóstolo Paulo não esteve imune ao sofrimento. Ele falou quantas perseguições sofri. Ele passou inúmeras. E nós também vamos passar. O apóstolo, ele arremata dizendo assim: e também, ou seja, igualmente, igual a mim, ele quis dizer. E também, ou seja, igualmente a mim, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. O que significa a expressão piamente? Santamente. Todos aqueles que querem andar em santidade. Todo aquele que quer renunciar por Jesus. Todo aquele que quer se identificar com Ele, todo aquele que quer se apartar do pecado, porque a palavra pio significa santo, piamente significa maneira santa. Todo aquele que quer andar em santidade, separado do pecado, identificado com Cristo, renunciou tudo por Cristo, o que vai acontecer na vida do tal? Padecerá perseguições.
Mas por que eu passarei perseguição? Porque o mundo não nos aceitará. Porque eu aceitei Jesus, agora eu sou perseguido. Porque a nossa família não nos entenderá. Porque eu aceitei Jesus e agora eu passo luta, tanta perseguição. Porque os amigos de trabalho não vão entender. Porque, Senhor, que eu me converti agora, todo mundo virou a cara para mim. Porque você recebeu o Espírito de Deus. E o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Só recebe o Espírito de Deus quem é lavado pelo sangue. Glória a Deus. Oh glória, glorifiquem o Senhor, aleluia. Seu familiar não aceitou Jesus, ele não tem o Espírito de Deus. Seu marido, sua esposa, seus filhos, amigos de trabalho, vizinhos, irmãos, primos, sobrinhos, não se converteram? A verdade é, eles ainda não têm o divino Espírito Santo. Só pode receber o Espírito Santo aquele que aceita a obra gloriosa do Gólgota. Aquele que abraça a cruz de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Quem aqui é a habitação do Espírito de Deus? Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Então aquele que não tem o Espírito Santo, ele não entenderá o porquê você mudou, o porquê você se arrependeu, ou porque você largou tudo por Jesus, ou porque da sua transformação. O pecador, o irregenerado, aquele que não se converteu, ele tem outro espírito, que não é mundo, mas o espírito que provém de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Agora, como que combinará? Água e óleo não se misturam. Espírito de Deus e espírito do mundo não se misturam. Luz e trevas não se misturam. Espírito de Deus e espírito do mundo não se misturam. Quem tem o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa divina. Então entenda a diferença a partir de agora. Ao invés de você ficar chorando pelos cantos da casa, em vez de você ficar abatido, querendo deixar tudo. Ah, porque viraram a cara para mim. Ai, porque levantaram até calúnia contra mim. É a sua identificação com Cristo. É a sua identificação com a natureza de Cristo. É a sua identificação com o caráter de Jesus. É a sua identificação com a missão de Jesus. Então, o pecador não entenderá. Ele tem o espírito do mundo. Nós temos o espírito de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido. Quem sofre perseguição pelo evangelho, pela palavra, a Bíblia chama de bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Além da felicidade, quando for perseguido. Capítulo 5, versículo 10 ao 12 de São Mateus. Bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles
é o reino dos céus. A pátria de quem é perseguido por Jesus é o céu. Aqui eu sou forasteiro. Aqui a irmã é peregrina. Aqui nós somos embaixadores. Quando o Brasil envia um embaixador ao Peru, ele não vai viver no Peru a vida inteira. Ele está cumprindo uma missão do Brasil de ser embaixador do Brasil no Peru. Quando a Suécia manda um embaixador para o Brasil, na verdade a pessoa não vai viver aqui a vida inteira. Ela está cumprindo uma missão, um determinado tempo, na embaixada da Suécia nas terras brasileiras. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos embaixadores de Deus. Você é embaixador de Deus nesta terra. Eu não vou viver para sempre aqui. Eu não vou me concretar aqui. A nossa pátria é o reino celestial. É a casa do Pai. É a mansão celestial lá na glória. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha, Senhor. As Escrituras dizem que nós esperamos por uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Enquanto a irmã não entender que é uma peregrina, o irmão não entender que é um peregrino, o irmão vai ficar chorando sem cessar. Mas não é chorar por Jesus, é chorar por coisas que não entende. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Seu é o reino dos céus, aleluia. Seu é a casa do Pai, glória a Deus. Sua é a casa do Pai, minha é a casa do Pai. Nós somos aqui embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles, dos perseguidos, é o quê? O reino dos céus. Então você tem que se alegrar. Perseguiram Paulo, perseguiram Maria, perseguiram Pedro, perseguiram Davi, perseguiram Daniel, perseguiram o apóstolo Judas, o irmão de Jesus, o outro também Judas Tadeu, perseguiram Bartolomeu, Natanael, perseguiram Tomé, perseguiram as santas mulheres que abandonaram tudo por Jesus e vão nos perseguir também. Mateus capítulo 5, verso 11 e o 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, pela causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia! Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eles foram, nós também seremos. A nossa pátria é a nova Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor promete bênçãos para aquele que renunciar. Aquele que renunciar tudo pelo Evangelho, tomar a cruz, ou seja, identificar-se com Cristo em tudo. Ele tem bênçãos também nesta vida. Por isso que os irmãos que servem a Deus andam em santidade no espírito, na alma e no corpo. Só no corpo, igreja? Não. Só na alma, igreja? Não. Só no espírito, igreja? Não. Só no espírito e na alma? Não.
espírito, alma é a tríplice santificação. Todos aqueles que andam na tríplice santificação, nos moldes de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele tem de ter alegria. Muitas irmãs que abandonaram o pecado, elas ficam constrangidas, andam até corcundas, com a cabeça baixa. Não, você tem que andar com a cabeça erguida, porque você renunciou tudo por Jesus. Irmão, às vezes porque renunciou tudo por Jesus, porque agora a conversa não é mais a mesma, porque se fala de futebol, você não vai falar mais. Roda de amigos, de trabalho, em geral, falam tanta porcaria de mulher, de piada, você não vai falar mais. O irmão fica no canto da parede com um cara de derrotado. Não, aí que você tem que levantar a cabeça. A irmã vai a uma festa, a irmã vai a algum lugar, e aquelas mulheres com aqueles vestidos cheios de racho, roupa decotada, brincão na orelha, boca vermelha igual um tomate, costas de fora, frente única. A irmã entra em tempo de ralar o rosto no chão. Desconfiada não, entre com a cabeça erguida. Quem tem que se envergonhar do pecado são eles, não nós. Nós somos servos de Cristo, identificados com o Senhor Jesus. Sabe o que nós temos de ter deles? É dó. Você tem de ter deles é dó, eles precisam do Senhor. Eles precisam ser libertos da escravidão. Mas as irmãs hoje já ficam, ai, que ninguém gosta de mim. Ai, por que não? O mundo não gosta de você, muitos não gostam de você, mas Jesus Cristo ama a sua vida. Jesus Cristo deu o sangue por você. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso, nos basta, aleluia. Porque você tem que entender que renunciar tudo por Jesus é bom. E você não pode se envergonhar do Senhor. Porque renunciar, identificar-se com Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. As escrituras dizem assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, isto é, separados do pecado, apartados do pecado, cortados do pecado, escute, em toda maneira de viver, toda. É por dentro, é por fora, é no cabelo, é no calçado, é no coração, é no sentimento, é na vontade, é no pensamento, é em toda maneira de viver, toda maneira. Porque o nosso Deus é santo. 1 Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É isso, abarca bênçãos. Todo aquele que renuncia por Jesus, ele recebe bênçãos nesta vida também. Embora com perseguições, o Redentor nunca deixará de honrar aquele que negou tudo por ele. Por isso que eu estou falando, nenhum irmão pode andar de cabeça baixa como que derrotada, se envergonhando. Por que a irmã está se envergonhando? Porque seu cabelo é natural? O delas é mentiroso, cheio de tinta. Porque a irmã está se envergonhando? Porque seu rosto é natural? O delas é botox, é plástica, é mentira. É talamassuricandalasi, aricantalabasi. Porque a irmã está se envergonhando de ser composta? Elas andam como depravadas, mas a irmã anda como uma serva de Cristo, uma ministra de Cristo. Aleluia! Podem dar glória, 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 glória. Oh, glória a Deus! Então por que a irmã vai andar envergonhada? A renúncia, vem perseguições por causa dela, porque como eu falei, o espírito do mundo não aceita o espírito de Deus. Não tem união do espírito de Deus com o espírito do mundo. E por que o irmão vai ficar envergonhado também? Porque não fala mais piada? Se envergonhará por quê? Porque você não fica falando mais de mulher, não fica falando mais de sexo,
Por que vai se envergonhar? Porque parou de andar no barzinho bebendo cerveja? Mas sabe quem andava caído, defecado, urinado na rua? Era você! Hoje você anda limpo, perfumado, cheiroso. Oh, nova vida! Aleluia! Você não tem de que se envergonhar. Etalabasuricai! Oh, glória a Deus! E essa forma de renúncia tríplice, no espírito, nome e no corpo, abarca, traz em si bênçãos. Grite assim: a renúncia, a santidade, trazem bênçãos, mas com perseguição. A gente recebe bênção, vem perseguição, mas somos abençoados. Marcos capítulo 10, verso 29 e o 30. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho e das boas novas, que não receba 100 vezes o tanto, já neste tempo. Está vendo? Agora recebe bênçãos também, já neste tempo, isto é, nesta vida. De que forma? Jesus responde: em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Nesta vida, neste tempo, você recebe bênçãos, bênçãos familiares. Recebe campos do Senhor, até bens materiais o Senhor está prometendo que vai dar. Vai dar uma família abençoada, muitos Ele abençoará com bens nesta vida, mas com perseguições. O Senhor nunca escondeu que nós não passaríamos perseguição. Você vai passar. Eu vou passar, mas pela graça de Deus eu creio que nós vamos vencer. Quem crê que vencerá pela graça do Senhor? Levante as mãos, só quem crê, glorifique o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, glorificado. Aleluia. Passaremos perseguições também por causa da nossa fé. A fé em Jesus Cristo. A fé de não negar a palavra. A fé de não se envergonhar do evangelho do Senhor. E por causa disso, nós haveremos de passar perseguições também. Porque você não está se coadunando com o mundo, ou seja, se harmonizando com o mundo. Você não está se conformando com este século, ou seja, se amoldando, se adequando, se ajustando a este mundo. Por conta dessa fé, passaremos perseguições também. Porque hoje em dia, na maioria das igrejas, é normal cantar música do mundo, beber latinhas de cerveja, ter vinho em casa, encher a cara. As igrejas têm rifas dentro delas, bingos dentro delas, mascam chicletes no culto, chupam balas nos cultos, usam celulares no culto. É natural. É normal. As igrejas estão parecendo danceterias, não são mais igrejas de Deus. São casas de dança, discotecas, bailes, baladas. Portanto, se você quer guardar a verdadeira fé, a fé que está escrito aqui, que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3.
batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se você quer batalhar, batalhar é lutar, é guerrear. Ser cristão verdadeiro, nos dias de hoje, é lutar. Ser crente verdadeiro na sociedade de hoje é guerrear, é batalhar, porque não é fácil. Ai, só você é assim. Ai, só a sua igreja é assim. É uma batalha. Mas a Bíblia diz que é a verdadeira fé que o Senhor deu aos santos. Aleluia! Aleluia! E, por causa dessa fé, vamos ser perseguidos. Mas nós fomos colocados para a defesa do Evangelho. A defesa do Evangelho compete a mim. Gritem assim comigo, a defesa, mais alto, a defesa do Evangelho compete a mim. Grite assim, a mim, mais alto, a cada um que aqui está. A defesa do Evangelho compete a mim. Filipenses 1,16, Paulo falou, porque eu fui posto para a defesa do Evangelho. Então, se nós formos defender a veraz fé cristã, a fé na verdade da palavra, nós vamos passar perseguições. Lucas capítulo 11, verso 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. O próprio Deus, em sua sabedoria, afirmou: profetas e apóstolos eu lhes mandarei, eu vou levantar. A terra pode estar acabada, a apostasia pode estar generalizada, como nos dias de Noé. Mas Deus, ele diz assim: eu em minha sabedoria lhes mandarei apóstolos e profetas, porque Deus nunca deixa o mundo sem as suas testemunhas. Nunca na história humana Deus deixou o homem a vagar. Ele sempre levantou testemunhas na terra, nas épocas mais tenebrosas da história humana. Mas ele falou aqui: apóstolos e profetas eu lhes mandarei, só que uns vão morrer. Mas por quê? Vocês vão matar, e outros vocês vão perseguir. Então, se você está sendo perseguido por causa da palavra, olha que o Senhor já tinha dito que nós seríamos perseguidos. É a sabedoria de Deus. É a sabedoria celestial. Você está sendo perseguido por causa do Evangelho, das boas novas, de viver separado do pecado. Deus tinha dito: uns até vão morrer. E a gente não morreu ainda. Só está na perseguição. Glória a Deus por isso. E se morrer também, glória a Deus por isso. Quantos podem glorificar o Senhor? Quando o mundo começa a falar bem de nós, fique com a orelha em pé. Se você for muito paparicado, bajulado, eu gosto da irmã Sebastiana, ela é uma crente legal. Eu gosto da Solange. Não gosto muito da Isabel. Gosto da irmã Solange porque ela é crente legal. Ela vem aqui com a gente e tudo. Quando ficarem falando assim: aquele crente é legal, eu quero ser crente, aquele ali que é legal, não é tão rígido, saiba que ele é um falso profeta. Aleluia! Quando você for paparicado pelo mundo, quando você for bajulado pelo mundo, tem coisa errada. E está no caminho errado. Se não virou um falso profeta, está prestes a virar. Porque o povo de Deus vai ser, na verdade, perseguido. Lucas capítulo 6, versículo 26. Jesus disse assim: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas.
Ai, quando ficarem falando bem. Ai, a irmã Desirê é uma crente tão legal. Cuidado. Mas quando a pessoa, eu não suporto ela, que eles falam assim, né? Eu não suporto. Oh, glória! Não é a mim. Não suporta aquele que está em mim. Não suporta aquele que está em você. O Espírito de Deus. Oh, maravilha, maravilha, Senhor. Quem dá glória ao Senhor? Eu não estou dizendo que nós não seremos respeitados. O evangelho verdadeiro, ele traz em si respeito, mesmo que a pessoa não concorde com o nosso estilo de vida, não goste de nós, mas no fundo, ou abertamente, ela vai mostrar a diferença. Ela vai ver que tem uma diferença entre quem serve a Deus e aquele que não serve a Deus, porque é notório. Então a pessoa pode não concordar, não gosta daquela igreja, mas vai dizer, aqueles irmãos oram, aquela irmã é sincera. Eu não concordo, eu nunca quero ser de lá, mas a pessoa tem que dizer, ali eles são diferentes. Eu estou dizendo no quesito de falarem mal de nós, os falsos profetas, porque eles não aceitarão o nosso estilo de vida, a nossa identificação com Cristo. Agora, falar bem, falar isso que eu disse, né? Não concordo com aquela igreja, mas os irmãos oram. Eu não gosto daquela Solange, mas ela é uma bênção. Isso aí eles vão falar, mas eu estou dizendo falar mal, no sentido de a pessoa não querer aceitar a verdade expressa pela palavra de Deus. Porque não tem comunhão entre a luz e as trevas. Porque não há concordância entre o justo e o injusto. Porque não há comunhão entre o puro e o impuro. Não há concordância entre Deus e o diabo. Alguns, como eu falei, morrerão por Jesus. Como tem acontecido em terras estranhas. Pessoas têm morrido pelo Evangelho. Missionários têm morrido pelo Evangelho no Paquistão, Afeganistão, Iêmen, Arábia Saudita, Índia, Indonésia, Butão, Bangladesh, Laos, Mauritânia, Senegal, Chad, Líbia, Tunísia, Turquia, enfim, tem morrido pela fé cristã. Enquanto nós aqui estamos pisando favos de mel. Muitos têm selado o seu testemunho com sangue por causa do Evangelho. Em países muçulmanos, em países comunistas, em países hinduístas, eles congregam em igrejas subterrâneas, congregam dentro de matas fechadas, quando são pegos, são metralhados, decapitados, cerrados ao meio. Muitos têm selado seu testemunho com sangue, por causa da fé, pela palavra do Senhor. Eles preferem perder tudo aqui, mas ganhar a glória lá. E isso é um cumprimento da palavra a respeito da perseguição, que os crentes também iam perder até suas vidas. João capítulo 16, do verso 1 ao 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Vão vos expulsar das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço a Deus. E isso farão. Farão o quê? Vos matarão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Não é assim que acontece? Nos países islâmicos, eles matam e pensam que estão fazendo um serviço a Alá, o Deus deles. Não é assim que fazem os países comunistas? Nós estamos fazendo um serviço ao Estado, tirando essa erva da terra, esses cristãos. Não é assim que fazem os hinduístas na Índia e no Nepal?
Nós estamos fazendo um serviço a Brahma, a Vishnu, a Shiva, a Krishna. Eles pensam que estão fazendo serviço aos deuses deles. E matam os filhos de Deus. Mas ainda nós aqui não derramamos o nosso sangue. Eu não derramei uma gota de sangue. E nem você. Por esta palavra que está em nossas mãos. Quem aqui já derramou gota de sangue pelo Evangelho? Ninguém. Quem aqui já recebeu cortes no corpo pelo Evangelho? Ninguém. Quem aqui já teve de sair corrido à noite para não ser morto? Ninguém. Pelo Evangelho. Nós estamos numa nação livre. Em uma nação temos liberdade. E por isso que nós estamos desta maneira, sem despertamento, porque a perseguição, contudo, ela faz a igreja se mover. A perseguição faz a igreja se levantar. Aleluia! A igreja estava quietinha, só em Jerusalém, e Jesus já tinha dado a ordem, o Espírito Santo já tinha descido. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Mas onde, Senhor? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus falou, vocês vão até o fim do mundo com a minha palavra. Mas o tempo foi passando, ao invés de eles colocarem a promessa em prática, sabe o que aconteceu? Ficaram parados em Jerusalém. Senhor, calma aí que eu vou permitir um servo meu morrer. Eu vou permitir uma perseguição acontecer para a minha igreja se mover, quando a igreja está muito caída, quando os crentes estão muito num sono espiritual, Deus permite perseguições para que a igreja se levante. Deus fez assim nos primeiros dias do cristianismo. Nos primeiros. O Senhor fez assim. Eu vou permitir. E a igreja vai se levantar. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. O próprio Deus permitiu a grande perseguição. Um vai para ali, outro vai para lá, outro vai acolá, e a minha palavra será pregada a toda a criatura. Aleluia! Uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Que o quartel-general da igreja era Jerusalém. Os apóstolos ficavam lá. Na linguagem popular, a sede era lá. Vocês entenderem. O resto. E foi disso aqui que Samaria alcançou o evangelho. O evangelho com a promessa do batismo com o Espírito Santo. Que quando Filipe desceu lá, diácono Filipe, ele começou a pregar, pregava Cristo para as multidões, expulsava demônio, curava enfermos, e as pessoas eram batizadas nas águas, e o Espírito Santo converteu milhões em Samaria. Deus permite perseguições também, para que a igreja se levante. Senão a irmã fica morta espiritualmente. Senão a irmã fica morta espiritualmente, eu fico morto. A gente tem que ver que nós estamos mortos. Aí Deus permite, eu vou colocar meu dedo ali, vou permitir um servo meu ir embora. Uma perseguição contra a minha igreja. E eles vão se levantar. Ou tudo ou nada. Ou me servem de uma vez, ou saem da minha presença. Hebreus capítulo 12, versículo 4. As escrituras dizem assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Ninguém aqui resistiu até o sangue. Oh, glória a Deus, ninguém aqui.
Resistiu até o sangue, combatendo contra o pecado, como eu falei. Eu não derramei uma gota de sangue, nem você. Ai, porque a irmã falou mal de mim. Larga de coisa errada, larga de crente mimado, torrão de açúcar. Ah, não vou mais àquela igreja, que aquela pregação foi para mim. E é para você mesmo. Mimado, aqui não é seu lugar. Evangelho é para quem é firme. Evangelho é para quem é forte. Evangelho é para quem tem compromisso com Deus. É quem toma a cruz de cada dia. Oh, glória a Deus. Que coisa feia. Que coisa feia, crente torrão de açúcar. Aí faz pirraça, não vem ao culto, aí faz pirraça, fica em casa com a cara emburrada, faz pirraça, nega oportunidade, faz pirraça, encontra com os outros na rua. Não vou mais lá que o Tiago aquele dia, quando passou o voto, não passou por mim. Fiquei muito triste. Larga de pouca vergonha! Tem crentes morrendo pelo evangelho no mundo! Tem crentes derramando sangue pelo evangelho! Tem crentes sendo decapitados pelo evangelho! Isso não é perseguição, não! Cara feia não é perseguição, não! Luta no lar não é perseguição, não! Ori canta la basiri, canta la basúria! E torre canta la basuricai! Pastor falou bravo comigo. O presbítero não era para falar assim comigo. Isso não é perseguição. No quesito de se comparar com os cristãos que estão derramando sangue. Não é. Porque você e eu não derramemos uma gota de sangue. Combatendo contra o pecado. Quem aqui derramou, levante as mãos. Agora, sinceramente, quem não derramou, levante as mãos. Então, as nossas perseguições daqui são fichinhas perto das perseguições daqueles que estão em países comunistas, hinduístas, muçulmanos. Perseguiram o mestre, vou encerrar. Perseguirão também a nós. Você veio para o evangelho, coloque isso na sua cabeça. Como eu falei, tome a sua é a nossa identificação com Cristo. É a nossa maneira de nos identificarmos com Ele. Jesus foi perseguido. Embora, como eu disse, nossas perseguições daqui não são como as de lá. Não tem como comparar. Dos homens de Deus que estão sofrendo na Ásia, nas ilhas do Pacífico. Homens de Deus que estão sofrendo em Cuba, na Venezuela, no Canadá, devido ao progressismo. A perseguição no Canadá está grande. Na Europa, com a União Europeia, progressista, ateísta, abortista, gaysista. Mas, se você veio para o evangelho, você vai ser perseguido. Você não está carregando o nome de um falso Deus. Você está carregando o nome do verdadeiro Deus. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Quem crê nisso? E por você carregar o nome do verdadeiro Deus e da vida eterna, nós seremos perseguidos tal como ele. 15:20 de João. Lembrai da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus, ele falou aqui em dois extremos. Me perseguiram. Nós seremos perseguidos também. Ouviram minhas pregações, guardaram a minha palavra. Quando vocês pregarem, muitos também vão ouvir e vão guardar. Como eu falei, a gente fala, o evangelho tem perseguição, mas tem muita bênção. Alegre-se, igreja amada, aleluia!
Oh, glória a Deus! E para eu acabar, perseguição não tira ninguém da igreja. Por que você desviou? Ai, não aguentei a perseguição. Sabe como chama isso? É um trissílabo. Trissílabo. Mentira. Trissílabo. Isso aí se chama mentira. Um trissílabo. É mentira. Ninguém sai da igreja por perseguição. Como se chama isso? Mentira. Vamos falar a sílaba. Como chama isso? Mentira. Opa! Falaram o trissílabo bonitinho. Como chama isso? Mentira. Oh, glória a Deus! Porque a perseguição não tira ninguém da igreja. Ninguém. Porque o Senhor não vai permitir nós passarmos por nada além do que nós possamos suportar. Perseguições virão, como eu já expliquei aqui, na mensagem inteira eu estou falando de perseguição. Virão. Mas o Senhor permite é porque sabe que nós vamos suportar. Agora a pessoa dizer que desviou por causa que foi perseguido, não. Sabe o que acontece? Já estava no coração de desviar. A pessoa nunca diz assim, eu estou desviando porque eu quis. Eu quis o pecado, eu quis mamon, as riquezas, a cobiça, eu quis a prostituição, eu quis o adultério, eu quis o jogo. Ninguém fala assim. Eu dizer porque a Isabel fez isso comigo. Eu dizer porque o Mike não me deu a mão lá no culto. Eu desviei porque a perseguição, ai, tanta luta, perseguição, ai, é muito difícil. Deus, Ele não permite nada além do que possamos suportar. Porque Ele conhece a estrutura de cada um que aqui está. Salmo 103, verso 14. O Senhor conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O Senhor sabe que você é pó. O Senhor sabe que eu sou pó. Sabe o que é pó? A nossa natureza é frágil. A nossa natureza é dependente dEle, o grande eu sou. Ele só vai permitir o tanto que cada qual, na fé, pode suportar. A irmã Solange suporta 30 quilos, Deus dará 30 quilos. Tiago suporta 15 quilos, Deus dará 15 quilos. O cooperador Mike suporta 35 quilos, Deus dará 35 quilos. O cooperador Maurici suporta 10 quilos, Deus então dará 10 quilos. A irmã Imaculada suporta 100 quilos, pois Deus dará 100 quilos. Deus não dará 101, Deus não dará 99, Deus dará 100, porque é o que ela pode suportar. Quem está entendendo, levante as mãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, entende-se aqui, provação, perseguição, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará ser perseguido, ser tentado, ser provado, acima do que podeis suportar. Antes, com a provação, com a perseguição, com a tentação, dará também o escape. Aleluia! Para que possais suportar. Perseguição tira alguém da igreja? Isso aí se chama o quê? Mentira! O apóstolo Paulo falou, a perseguição não vai me separar. Romanos capítulo 8, 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será que o amor de Cristo é tão banal assim que qualquer coisa pode me separar dele? Será que o amor de Cristo é tão fraco assim que qualquer coisa pode me separar dele? Será que o amor de Cristo é tão fraquinho que qualquer coisa pode me separar dele? Não, o amor de Deus é perfeito. Aleluia! O amor de Deus é mais sublime do que o céu e a terra. O amor de Deus é imensurável, é incomparável, é indizível, é glorioso, é eterno, aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa as perguntas. A tribulação? A angústia? A perseguição? Olha quem está aqui no meio, é ela. A de Itacuja está aqui no meio. A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Olha agora, como está escrito? Por amor de ti, Senhor Jesus, por amor a Ele. Somos entregues o quê? A morte. A morte. Todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Não é para um jardim cheio de flores. Não é para uma perfumaria. Não é um lavandeiro lá, naquela lavanda, né? Como é que chama? O lavandário. Não é para o lavandário, aquele perfume gostoso da florezinha roxa da lavanda. Por amor de ti, fomos reputados como ovelhas para o lavandário. É para o lavandário? Não. Para o jardim botânico? Não. Ora, para onde? Para onde? Matador é angústia, é aflição, é dor. Ai, meu Deus, só fala nisso. Não, mas olha agora, 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que? Vencedor. Mais do que? Vencedor. Por aquele que nos amou. Quem amou foi Jesus. Ele venceu. Nós também venceremos. Glória, 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 glória. Lararabassuricai, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Nós temos a garantia que vamos vencer a perseguição. Amém? Guarde em seu coração esta palavra. Paulo falou assim: passei por muitas perseguições, mas de todas o Senhor me livrou. E todos que querem viver piamente padecerão perseguições. Nós vamos passar, mas nós devemos ficar felizes. Somos bem-aventurados. As bênçãos da renúncia do Evangelho, de nossa identificação com Cristo, virão, mas com perseguições. Seremos perseguidos por conta da fé. Perseguiram o Mestre Divino. Perseguirão a nós também. Mas a perseguição de jeito nenhum separa do amor de Deus. Amém? Guarde a palavra do Evangelho no seu coração. Deixe a palavra cravada nas tábuas de carne do seu coração. Porque Deus falou com você. Glorifique o Pai eterno. Aleluia. Podem glorificar.